8 de outubro, o profeta da Galileia. Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. João capítulo 6, versículo 14. Muitos homens letrados e influentes tinham ido ouvir o profeta da Galileia. Alguns deles olhavam com interesse curioso para a multidão que se aglomerava em volta de Cristo, enquanto ele estava ensinando junto ao mar. Nesta grande multidão estavam representantes de todas as classes da sociedade. Lá estavam os pobres, os iletrados, os mendigos, os ladrões, com o estigma de culpa na fisionomia, os coxos, os dissolutos, os negociantes e os desocupados. Lá estavam os altos e baixos, ricos e pobres, todos se acotovelando por um lugar para ouvir as palavras de Cristo. Enquanto estes homens de cultura observavam a estranha assembleia, perguntavam-se entre si: o reino de Deus é composto de pessoas como essas? Novamente o Salvador replicou com uma parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Entre os judeus, o fermento era algumas vezes usado como emblema de pecado. No tempo da Páscoa, o povo era instruído a remover de suas casas todo o fermento, como deveriam banir o pecado do coração. Cristo admoestou os seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E Paulo fala: o fermento do mal e da maldade. Mas na parábola do Salvador, o fermento é usado para representar o reino de Deus. Ele ilustra o poder vivificante e assimilador da graça divina. Ninguém é tão vil ou decaído a ponto de estar além da operação deste poder. Em todos quantos querem se submeter ao Espírito Santo, deve ser implantado um princípio novo de vida. A perdida imagem de Deus deve ser restaurada na humanidade. Mas o ser humano não pode se transformar pelo exercício de sua vontade. Nós não possuímos faculdade por cujo meio essa mudança pode ser efetuada. O fermento é algo totalmente externo e precisa ser misturado à farinha antes de qualquer alteração que deseja ocorrer. Assim, a graça de Deus precisa ser recebida pelo pecador antes de ele se tornar apto para o reino da glória. Toda cultura e educação que o mundo pode oferecer fracassarão em fazer um degradado filho do pecado um filho de Deus e um filho do céu. E a energia renovadora precisa vir de Deus. A mudança só pode ser efetuada pelo Espírito Santo. Agora reflita como o fermento da graça de Deus mudou a sua atitude e o seu comportamento. Um beijo e até amanhã.